punição a Estados nacionais considerados hostis. E 5, política externa unilateralista e securitária. Citemos de novo Cristina Pesequilo. Diz ela: para o governo Bush, mesmo antes do 11 de setembro, a América vive um momento unipolar, no qual seu poder deve ser exercido unilateralmente. Os atentados legitimaram esse padrão, validando a visão dos falcões neoconservadores, que passaram, com mais confiança e agressividade, a definir a nova agenda internacional. O discurso da segurança nacional, diz Pesequilo, passou a sustentar o unilateralismo. A discussão que tudo isso enseja é se trata de uma linha conjuntural, facilmente reversível, com mudanças também conjunturais, ou se estamos em presença de uma orientação de mais longo fôlego, uma orientação estratégica e permanente, destinada a ocupar lugar central na política externa estadunidense e não um breve parêntese. E eu acho que o nosso seminário, e essa mesa em particular, pode dar uma boa contribuição abordando e enfrentando essa questão. Observa-se que, enquanto o pai do atual presidente anunciava o advento de uma nova ordem, na esteira daquela antiga Operação Tempestade no Deserto, que foi a Primeira Guerra do Golfo, os luminares do grupo que passou a ocupar a Casa Branca, a partir da eleição de George W. Bush Filho, elaborava a teoria do unilateralismo, da guerra permanente e das guerras preventivas. O problema que se apresenta é que outros países também foram inquinados como integrantes do eixo do mal, o Irã e a República Popular e Democrática da Coreia. Como a realidade não permanece estática e a conjuntura muda, conforme a crise do momento, a lista dos integrantes do eixo do mal também se altera. Cuba e Venezuela, Síria e Líbia, Birmânia e Belarus também já foram citados. O próprio Bush declarou que são mais de 60 os países terroristas ou que abrigam terroristas. Pergunto, serão também mais de 60 as guerras preventivas que os Estados Unidos empreenderão? Para além dos países inimigos, a doutrina Bush preconiza a guerra contra os grupos por eles indexados como terroristas. Também elaborada a partir dos próprios critérios estadunidenses, a lista inclui organizações que se reivindicam como movimentos ou partidos políticos, sociais, nacionais, religiosos e, conforme o caso, partidos com frente de atuação legal e com amplo respaldo de massas. Os exemplos mais típicos, para ficarmos com uma referência oriental e outra ocidental, são o libanês Hezbollah e as colombianas Farc, que buscam legitimar as próprias ações armadas que realizam como insurgência, rejeitando a qualificação indecorosa de terroristas. O combate aos grupos considerados terroristas e às chamadas redes informais, a partir das quais podem ser organizados atentados no território dos Estados Unidos ou alhures contra alvos estadunidenses, traz para a ordem do dia outro problema que tende a se tornar agudo, o de como combinar a chamada segurança global e a soberania nacional e a segurança interna e a democracia. Os exemplos nos Estados Unidos são tristes, porque eles criaram uma lei chamada Lei Patriota e já 2 ministros, secretários, como eles chamam lá, da Justiça, o Ashcroft e o último agora, o Gonzalez, foram obrigados a pedir demissão pelos crimes que foram cometidos sob o seu comando, do que são os exemplos mais hediondos, as torturas em Abu Ghraib, as perseguições aos muçulmanos nos Estados Unidos, os sobrevoos ilegais na Europa, de aviões de um canto para o outro, e as torturas lá em Guantánamo. Companheiras e companheiros, perguntamos, que mundo virá dessa realidade que está aí? E já me encaminhando, então, para a fase conclusiva da minha intervenção. A deriva unilateralista e agressiva que a doutrina Bush promoveu no internacionalismo estadunidense suscita debates, além da inquietação e insegurança nos demais atores da política internacional, sobre os rumos que irá tomar e sobre o mundo que espera a humanidade no transcurso do século XXI. Unilateralismo ou multilateralismo? Mundo unipolar ou mundo multipolar? Declínio ou recuperação da hegemonia do imperialismo norte-americano? São temas atuais
que frequentam não apenas as academias, mas também o mundo político, os estados-maiores militares e as chancelarias. Para mim, não há dúvida de que o sistema prevalecente, tal como é concebido pelos falcões que conduzem a política externa norte-americana, é unipolar e sua política unilateral e militarista. Não será por geração espontânea que o mundo se tornará multipolar e a política externa norte-americana multilateral. Nem devemos associar a nossa luta pela democracia, a paz e uma nova ordem mundial ao exercício do que alguns teóricos da política externa norte-americana chamam de hegemonia benigna pelos Estados Unidos. Não cederá posições sem cometer crimes contra a paz e a soberania dos povos e nações. Bush pai praticava uma política externa com acentuados traços de agressividade e exclusivismo. No entanto, essa política externa era por ele e pelos seus auxiliares denominada de multilateralismo seletivo. William Clinton praticamente destruiu o Iraque ao longo dos anos 90. Bombardeou e destruiu a Iugoslávia. Fez aventuras militares no chifre da África. Tentou impor-nos a ALCA, aos povos e países da América Latina. Mas sua política externa era chamada por ele e sua secretária de Estado, Madeleine Albright, de multilateralismo assertivo. O fato é que o establishment norte-americano concebe o que se chama de governabilidade global e estabilidade internacional como uma estrutura hierárquica de potências imperialistas em que os Estados Unidos estão no vértice. Uma multipolaridade e um multilateralismo, quando muito, exercidos ao sabor da manifestação dos termos de cooperação ou rivalidade entre as potências imperialistas. Eduardo Viola e Hector Leis, dois pensadores de direita, defensores da atual... Um é brasileiro, o outro não sei se é chileno ou argentino. O Viola é argentino? Bom, achava que era brasileiro. Defensores da atual política externa norte-americana, fazem no livro O Sistema Político dos Estados Unidos e Suas Repercussões Externas, uma coletânea de artigos organizada pela professora Luísa Vilhena de Araújo e publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão e o Instituto de Pesquisas e Relações Internacionais, ligados ao nosso Itamaraty, uma bem documentada sistematização das mais relevantes correntes de pensamento e ação da política externa dos Estados Unidos. Dizem eles que essa política externa se divide entre as seguintes correntes: os unilateralistas moderados, os multilateralistas moderados e os multilateralistas. Os unilateralistas constituem o grupo atualmente no poder, o grupo do Bush. Os unilateralistas moderados seriam os que estavam no poder durante o governo do pai, Bush pai. Os multilateralistas moderados seriam o grupo do Clinton, e os multilateralistas, sem nenhuma chance de prevalecer, constituiriam a esquerda do Partido Democrata. Obviamente, a política que prevalecerá no mundo que virá, não resultará apenas... obviamente, a política que prevalecerá e o mundo que virá não resultarão apenas das opções a serem feitas pelos grupos de poder dos Estados Unidos. Como a política internacional é sempre uma relação de poder nos marcos da sociedade internacional, as próprias opções americanas ou estadunidenses, Romualdo, estarão condicionadas pela evolução da realidade objetiva, evolução que, por sua vez, está ligada tanto ao poderio norte-americano como ao das demais potências. Nesse quadro, ganha relevo a linha de investigação de Immanuel Wallenstein, que foi citado aqui hoje, o qual, num artigo escrito para a prestigiosa revista marxista estadunidense Monthly Review, afirma: agora, diz Wallenstein, peço que reflitam sobre tal anomalia. Como até o momento estamos vivendo em meio a uma forma de imperialismo particularmente agressivo e clamoroso,
o qual, pela primeira vez, em mais de uma centena de anos, está pronto para usar as palavras império e imperialismo, o que deveriam fazer quanto a isso? Agora, a resposta que a maioria das pessoas dá, resumindo em uma palavra, é a força dos Estados Unidos. E outra resposta, numa só palavra, é a fraqueza dos Estados Unidos. O cenário atual revela os intentos dos Estados Unidos para impor a sua hegemonia. Diante das próprias dificuldades econômicas estruturais, entre estas a debilidade do dólar, muito bem abordada aqui hoje de manhã, com o maior passivo externo do mundo, frente à emergência de novas áreas econômicas, geopolíticas e financeiras que ameaçam seu primado, os Estados Unidos optam pela força exatamente como uma forma agressiva de reagir a essa situação de debilidade estrutural. Os Estados Unidos tentam vencer a competição global no terreno estritamente militar, onde são esmagadoramente os mais fortes. Buscam inverter uma tendência objetiva. Em 1945, os Estados Unidos detinham 45% do PIB mundial, hoje detém apenas 25%, mesmo percentual da União Europeia. Prevê-se uma ulterior diminuição desse percentual nos próximos 20 anos. Enquanto isso, o mundo assiste à vertiginosa ascensão econômica da China, à recuperação da Rússia e os conflitos de interesses entre os Estados Unidos e os países em vias de desenvolvimento. São contradições objetivas que tendem a se expressar no campo político. Rússia e China convergem no âmbito da Organização de Cooperação de Xangai. Há que levar em conta também, na evolução do quadro mundial, a reemergência das lutas anti-imperialistas e pelo socialismo, do que são expressões diferentes forças políticas em ascensão na América Latina. A maioria dos autores contemporâneos de relações internacionais concordam que estamos vivendo um mundo em transição. Ninguém se atreve a opinar categoricamente sobre a ordem que prevalecerá. As hipóteses existentes são as seguintes: 1. Viveremos o novo século americano. 2. Estabelecer-se-á um equilíbrio de poder entre potências equivalentes. 3. Uma nova Guerra Fria ou um período prolongado de caos e desordem. Na minha opinião, tudo nos leva a crer que o ambiente político em que se processam as relações internacionais, na atualidade, é caracterizado por um inaudito retrocesso. O principal vetor do quadro político mundial é uma abrangente e brutal ofensiva dos Estados Unidos para impor a sua hegemonia, o que cobra elevado preço aos povos e países que circunstancialmente se tornam alvo dessa ofensiva. Um preço que é pago em vidas humanas e retrocesso econômico e nas condições de vida, mas também com a perda de liberdade, de independência, segurança, soberania e direitos. É um momento político em que o diálogo é substituído pela força, a diplomacia pela guerra, as decisões multilaterais pelo unilateralismo. Tudo leva a crer também que, em grande medida, a estratégia atual dos Estados Unidos consiste em impedir o fortalecimento das nações que buscam um caminho próprio de desenvolvimento e em afastar a possibilidade de que surjam forças competidoras, seja em nível regional, seja no global. Nesse sentido, é importante notar como os Estados Unidos tratam de envolver a Índia e jogá-la contra a China, enquanto prosseguem seus esforços para estabelecer uma presença sólida no Oriente Médio e na Ásia Central. A ameaça de atacar o Irã guarda intrínseca relação com isso. Se é verdade que emergem novos polos econômicos e de poder político, como fenômeno objetivo e tendência inexorável, isto não significa que o mundo será multipolar no sentido do equilíbrio de poder ou do surgimento de uma espécie de diretório do século XXI. A ideia da paz perpétua kantiana não cabe num mundo de lancinantes contradições sociais e geopolíticas. Distantes também estamos do multilateralismo wilsoniano e do ordenamento das relações internacionais por um organismo multilateral estabilizador, promotor do equilíbrio, do direito e da igualdade. O malogro da Liga das Nações, na primeira metade do século XX, e o atropelo da ONU pelas políticas imperialistas de Washington legaram importantes lições. Não se pode, outrossim, opor a essa realidade
a imagem de um caos que leve a uma conflagração generalizada que destruiria o mundo e o gênero humano. A aposta dos revolucionários, dos socialistas, dos comunistas, será sempre um mundo de paz. Mas não nos façamos ilusões. O horizonte imediato sugere mais a ocorrência de conflitos e o estreitamento da margem para a cooperação e o entendimento. A razão disto são os dois grandes paradoxos da presente época. O primeiro deles é o que se expressa através de um sistema capitalista que se expandiu adquirindo dimensões mundiais, atingiu o nível de globalização mercantil, produtiva e financeira, mas que, ao revelar-se incapaz de gerar prosperidade coletiva, antes, pelo contrário, revela também suas contradições, seus limites e a inexorável tendência à crise. O outro paradoxo da nossa época é a existência de uma superpotência multidimensional, os Estados Unidos, com poderio militar e nuclear superdimensionado, mas que é precisamente o epicentro dos desequilíbrios econômicos e estruturais sistêmicos do capitalismo atual e revela nítidos sinais de parasitismo e declínio expressos em seus déficits gêmeos, passivo externo e déficit fiscal, e também através da erosão do dólar como padrão monetário internacional. Faz falta uma interpretação dos novos fenômenos que tome em consideração a dialética entre desenvolvimento e crises, auge e declínio do capitalismo e do imperialismo. Não basta constatar os fenômenos novos, mas, para além disso, é necessário compreender o alcance e a virulência das crises financeiras e a relação intrínseca que guardam com a deterioração da chamada economia real. Tudo isso, a meu ver, explica a agressividade com que os Estados Unidos se comportam atualmente e é foco de gravíssimas tensões. A perspectiva de conflitos se torna nítida se observarmos o comportamento de outros grandes atores da cena internacional e a evolução dos acontecimentos. A China proclama seu engajamento pela paz, a coexistência pacífica, a cooperação internacional e o multilateralismo. Aposta no mundo multipolar, no que é apoiado pelos povos e governos progressistas, inclusive o nosso governo, pois precisa de um ambiente externo estável para atingir as suas metas de desenvolvimento. Mas, independentemente da sua sincera vontade, a vertiginosa emergência que experimenta, elevando seu status de potência econômica, além de militar e nuclear, assim como o aumento da sua influência política e diplomática, objetivamente coloca em perspectiva na posição de rival dos Estados Unidos, ou pelo menos é assim que será vista por estes. Quanto à Rússia, em franca recuperação do seu poderio nacional, também manifesta traços de rivalidade, expressando duras reações ao expansionismo estadunidense e ocidental vis-à-vis a Europa Oriental. O exame de outros fatos em curso e outras tendências que se delineiam também nos mostram elementos de conflitualidade no cenário político internacional. O segundo mandato de Bush tem como foco prioritário o chamado Plano de Reestruturação do Oriente Médio. Construir um Oriente Médio americano com regimes dóceis e a destruição dos inimigos dos Estados Unidos é o objetivo visado. Até agora, porém, a ocupação do Afeganistão e do Iraque, principalmente deste último, resulta em retumbante fracasso político e militar. No Líbano, onde, durante os bombardeios israelenses, em julho e agosto de 2006, a secretária de Estado dos Estados Unidos, a senhorita Condoleezza Rice, disse que estava ocorrendo, abre aspas, as dores do parto do novo Oriente Médio, ao contrário de uma estabilidade pró-americana, fortalecem-se os partidos inimigos dos Estados Unidos, como o Hezbollah. Na Palestina, a situação é cada vez mais complexa e a paz está mais distante, apesar de uma conferência que se anuncia como farsa, essa daí de Anápolis, para se realizar nas próximas semanas. A instabilidade das posições estadunidenses aumenta, atiçando sua agressividade, quando observamos o que ocorre na América Latina. Derrota da ALCA e emergência no poder de forças antiimperialistas e socialistas, com a possibilidade de surgimento, no curto ou médio prazos, sob a liderança do presidente Hugo Chávez, de movimentos de contestação ao hegemonismo norte-americano na região. Tudo nos mostra que está a se desenvolver um novo cenário político internacional,
com a acumulação de fatores de conflitos nacionais e sociais. Não é ainda uma situação que abale os alicerces do poder americano, mas, sem dúvida, é reveladora do surgimento de novas tendências históricas. Nesse quadro, é difícil, se não impossível, proceder a uma análise unívoca e chegar a conclusões definitivas quanto ao sentido em que evoluirá a situação internacional. Sendo uma transição, parece-me que se trata de uma transição conflitiva, na qual o governo global e compartilhado, fundador de uma ordem de paz e harmonia, é, no horizonte visível, mera especulação ou mesmo uma quimera. Encerro, camaradas. Para além das especulações, penso que o importante para as forças progressistas, mormente o Partido Comunista, o fundamental é atuar na cena política, com estratégias e táticas sintonizadas com as exigências da época. As contradições geopolíticas não se desenvolvem à margem das lutas anti-imperialistas e das lutas sociais em cada país e região. Umas incidem sobre as outras e se entrelaçam. Conscientes da necessidade de acumular forças revolucionariamente num processo de longo prazo, compreendemos a necessidade de entrelaçar as lutas entre o capitalismo e o socialismo, entre os trabalhadores e a burguesia, entre os povos e nações, contra o imperialismo e as próprias contradições interimperialistas. No processo de acumulação de forças, o essencial é infligir no dia a dia derrotas às políticas econômicas antissociais e antinacionais do imperialismo e derrotas às suas políticas militaristas e de guerra. O imperialismo não é invencível. A humanidade viverá no mundo de paz, o mundo socialista. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Reinaldo. Nós passamos imediatamente ao professor Teixeira. Quero agradecer muito ao convite dos amigos Renato e Adalberto para estar aqui hoje conversando com vocês e, de saída, afirmar que o trabalho do Renildo facilitou enormemente e vai permitir que eu economize grande parte do que tinha inicialmente previsto para se conversar aqui hoje. Em primeiro lugar, a questão central é tentar caracterizar e descrever a natureza da nova ordem mundial, começando até mesmo pelo momento em que se pode falar de uma nova ordem mundial. Como foi colocado aqui, coube ao presidente Bush, pai, em 1990-91, anunciar essa nova ordem mundial. Não 2001, não é o 11 de setembro que marca uma nova ordem mundial, mas exatamente 1991, um ano cheio de história, um desses anos portadores de futuro, como normalmente nós falamos. Ali, a crise final do socialismo soviético, o desmantelamento da União Soviética, a própria guerra do Golfo, a primeira guerra contra o Iraque, e, em consequência direta dessa guerra contra o Iraque, quando os Estados Unidos vão emassar cerca de 500 mil homens na região, incluindo aí a construção de imensas bases militares na Arábia Saudita, uma mudança de rumo fundamental que é feita pelo islamismo militante, principalmente aquele que os Estados Unidos, com a Inglaterra, Paquistão, Arábia Saudita e Jordânia, tinham ajudado a construir no Afeganistão, na luta contra a União Soviética, os grupos chamados mujahidins, entre eles a Al-Qaeda, que se tomam por escândalo exatamente pela presença maciça dessas bases americanas e o que representam os barracks americanos na Terra Santa da Arábia Saudita. Então, esse ano de 1991, ele é um ano que acumula fatores extremamente importantes de rompimento com a ordem mundial anterior. Não se pode mais falar em Guerra Fria, nem em bipolaridade, quando uma das partes, um dos polos dessa bipolaridade, se retira do campo num sistema de debacle extremamente intenso, que vai reduzir numa rapidez imensa, por exemplo, só para os senhores terem uma ideia, a quase metade o PIB da antiga União Soviética.
né? Nesse sentido, nós podemos, a partir daí, falar numa nova ordem mundial. Nesse sentido, o governo Bush pai, né, embora sendo republicano, ele tem muita complementaridade com os 2 mandatos de Clinton, que é um democrata. Existe mais continuidade entre Bush pai, Clinton,